Olá, prezados amigos, prezados irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal A Bíblia Tem a Resposta. Mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus e queremos, nesses minutos, trazer mais um assunto, não é mais uma pauta das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, para que eu e você juntos possamos refletir, possamos, pensar naquilo que Deus tem para nós, nos planos de Deus para a nossa vida, propósito de Deus para a nossa vida, e assim Deus ele vai falando aos nossos corações e vai nos ensinando um pouco mais da sua palavra. No vídeo de hoje, como você pode ver aí no tema, nós queremos responder a pergunta: será que existem vários caminhos que nos conduzem ao Deus verdadeiro? Será que existem vários caminhos? São vários caminhos que nos possibilitam a chegar na presença do Deus verdadeiro? Vamos refletir sobre isto alguns minutos aqui. E eu quero já, assim, de início, meu prezado, minha prezada que me ouve, quero deixar bem claro aqui que eu não estou e não vou, de forma nenhuma, criticar aqui a religião, a forma de pensar, ou até você que é ateu, que não crê na existência de Deus. Eu não vou criticar, respeito a sua posição, respeito o seu ponto de vista. O que eu quero fazer aqui nesse tempo que vamos ficar juntos é mostrar o que a Bíblia diz a esse respeito. Como eu já venho falando em vídeos anteriores, por que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia revela o Deus verdadeiro, o Deus criador, aquele que nos criou, que está muito acima de nós, que tem uma inteligência infinitamente superior à nossa e nos deixou a palavra de Deus, a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecer melhor. E, como eu disse no último vídeo, a respeito do libertador, que é Jesus Cristo, pudéssemos nos reconciliar com Deus. Só lembrando, o homem está separado de Deus pelo pecado, pela sua natureza caída, pecaminosa, que ele herdou dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E tem um outro personagem que também nós falamos, a respeito da existência do mal, da presença do mal, que foi originada por Satanás, o diabo, que é o originador, é a fonte de todo o mal, de toda a obra que se opõe, de todas as ações que se opõem à perfeita vontade de Deus. Então essa pergunta, dentro desse contexto, dentro dessa linha de pensamento, sem criticar e respeitando aí todas a sua maneira de pensar, a sua crença, como você pensa, como você acredita, o que a Bíblia nos diz a respeito disso, dessa pergunta, será que existem vários caminhos que nos conduzem ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia? Então, no vídeo passado, no último vídeo, eu encerrei e citei, não sei se foi no finalzinho ali, mas eu citei o que Jesus diz no Evangelho de João. Não sei se você lembra, no capítulo 14, no verso 6, que ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Deus Criador, ao Pai Celeste, a não ser por mim. Palavras de Jesus. Então, nessas palavras, o que a Bíblia nos mostra inicialmente? Jesus não disse eu sou um caminho, ou eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho que conduz a Deus. Eu sou o caminho que reconcilia, em outras palavras, reconcilia a humanidade, que está caída, escravizada no pecado, nas trevas, reconcilia esta humanidade escravizada com Deus. Então, nessa afirmação, a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que há somente um caminho. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o primeiro ponto que eu queria refletir com você, o ensinamento das Escrituras, da palavra de Deus, é que não há vários caminhos que conduzem a Deus. Talvez você e eu já tenhamos ouvido falar, mas todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos nos levam, posso crer no que eu quiser e eu chego a Deus também. A questão aqui, meu prezado, minha prezada, é que Deus estabeleceu o caminho. Então, mais uma vez, nós entramos naquela questão do Criador,
muito mais inteligente, né, superior a nós, o Criador e a criatura. Deus, como Criador de todas as coisas, como Supremo Criador, Soberano Criador, Ele estabeleceu o caminho. Então nós falamos do libertador. Quem Deus proveu para libertar o homem da escravidão, do pecado e das trevas? Foi o seu Filho amado, Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus perfeito, não é? Eu falei isso no vídeo passado. O sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz, no nosso lugar. Por isso que a figura que ele é chamado na Bíblia, né, nas Escrituras, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício perfeito, porque Jesus nunca pecou. Jesus é o Cordeiro sem mancha, né, sem mácula. Lembrando lá dos sacrifícios do Cordeiro do Antigo Testamento, quando Israel, o sacrifício pelo pecado era um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. Então essa simbologia, ela já apontava, né, lá no Antigo Testamento, para Cristo, o Cordeiro de Deus perfeito, sem pecado, né, sem mancha, sem mácula. Ele morreu no nosso lugar. Como eu disse, né, o pecado exigia a morte do transgressor. Deus estabeleceu a pena de morte para aquele que pecasse contra o seu Criador. Então o homem pecou contra Deus, deveria morrer. Deus provê Jesus Cristo para tomar o nosso lugar, morrer em nosso lugar e ser então o nosso libertador. O libertador que nos dá condições de vencer o pecado, vencer a nossa natureza caída e vencer a Satanás, que lembra-se também, né, que eu falei, o príncipe das trevas, aquele que é o rei de toda a maldade, de todas as ações contrárias à vontade de Deus. Então em Cristo Jesus foi o caminho, foi o modo como Deus proveu essa libertação para a humanidade. Então por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, porque não há outra maneira, não há outro modo de se libertar da natureza caída e nem do poder de Satanás na vida do homem, da humanidade, a não ser por Jesus Cristo, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus proveu Jesus para que, mediante a sua morte e ressurreição na cruz, eu e você, crendo em Jesus, pudéssemos então nos reconciliar com Deus, pudéssemos ter novamente comunhão com o nosso Criador, tornar a viver uma vida com Deus, uma vida orientada por Deus, uma vida em que Deus vai à nossa frente nos orientando, nos conduzindo, ou seja, comunhão com Deus. Mas aí você pode sim, talvez, perguntar, né? Boas obras, boas ações. Se eu for bom, se eu só fizer coisas boas, né, eu não chego até Deus, eu já não estou fazendo a vontade de Deus? Então, só recapitulando, lembre-se que eu disse num dos nossos vídeos que o homem, como ele nasce já com a natureza caída, ele perde o referencial do verdadeiro bem, do que verdadeiramente é bom. Ele perde o referencial. E aí, para alguns que podem dizer assim, não, mas boas obras, boas ações, eu só faço o bem. Então, só lembrando, né, que as Escrituras, o que a Bíblia nos diz. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, Deus ele nos diz que não são as boas obras que vão nos reconciliar com Ele. Não é? Diz que não são pelas nossas boas ações. Não. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é clara. Nesse capítulo da carta de Paulo aos Efésios que eu citei, né? Capítulo 2, do verso 8 ao 10. Está escrito lá que não são pelas obras. Não adianta, então, eu nessa intenção de me aproximar de Deus, eu fazer boas obras. Eu não estou dizendo o valor aqui, você ajudar uma pessoa carente, você, né, ir a um orfanato, fazer uma visita a crianças carentes, levar lá o mantimento, você visitar hospitais. Claro que ele tem um valor. Ele tem um valor aqui essa vida, essa existência nossa terrena. Mas se eu fizer isto com o propósito de me aproximar de Deus, não, fazendo isso, eu me aproximo de Deus. Não, a Bíblia diz que isso não funciona assim. Eu tenho que crer em Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, que foi o caminho, foi o libertador que Deus preparou. Então, eu preciso crer em Jesus Cristo, acreditar na obra que Ele fez no Calvário, né, na sua morte, na sua ressurreição, e, reconciliado com Deus, então, eu pratico as boas obras que evidenciam, eu pratico as boas obras que mostram que eu sou agora um cristão, ou seja, eu sou agora um discípulo de Jesus Cristo, eu sou agora um seguidor de Jesus Cristo,
Eu sou agora alguém que segue os passos de Jesus. E a Bíblia usa esse termo cristão, consultando o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, verso 26, ali diz, né, que naquela cidade de Antioquia, as primeiras pessoas que creram ali na palavra de Deus, creram no Senhor Jesus Cristo, ali elas são chamadas de cristãos. Então, cristão é aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que obedece a palavra de Deus, a Bíblia, que procura seguir o exemplo e as pisadas de Jesus. Então, em relação às boas obras, como disse na carta de Paulo aos Efésios, não são boas obras, pura e simplesmente, que vão nos reconciliar, nos aproximar de Deus. Não. Eu creio em Jesus Cristo, que foi o caminho, foi o libertador que Deus proveu para reconciliar a humanidade com Ele, né, com o Criador, reconciliar a humanidade com o seu Criador. E as boas obras são, podemos dizer, fruto, não é? Fruto, consequência da minha comunhão, da minha fé, da minha fidelidade em Jesus. Então as boas obras demonstram que eu sigo as pisadas de Jesus Cristo, que eu estou agora reconciliado com Deus mediante a fé em Cristo Jesus e faço as boas obras para demonstrar isso, como consequência disso. Lembrando também que aquele referencial que o homem perde quando está distante de Deus, as Escrituras, a Bíblia nos mostram também, lá no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, né? Eclesiastes capítulo 7, verso 20, está escrito lá: na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então veja, a palavra de Deus, a Bíblia, nesse texto, existem outros também, mas esse texto diz que é aquilo que nós falamos, né? Que o homem já nasce escravo do pecado. Ou seja, então Deus diz, na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Nós precisamos do libertador. Precisamos entrar pelo caminho que Deus preparou para que possamos alcançar a libertação da escravidão, do pecado e das trevas. Paulo também no capítulo 3 da carta aos Romanos, verso 23 também, um verso assim, bastante citado, Romanos 3, 23, porque todos pecaram, destituídos estão, separados estão, né, da glória de Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, todos pecaram e separados estão do seu Criador. Perderam a comunhão com o seu Criador. Então não há como o homem, por meio das boas obras, das boas ações, pura e simplesmente, querer se reconciliar com Deus ou pensar ou achar que fazendo boas ações, ele se reconciliará com Deus. Não, o caminho é Cristo Jesus. O caminho preparado por Deus para nos reconciliar com Ele é Jesus, a fé em Jesus. Outro ponto aqui para nós já irmos para o final do nosso vídeo, né, para não nos prolongarmos muito, seria a questão aí das religiões. Como disse, né, respeito todas, não vou criticar aqui a religião de ninguém ou o ateísmo, se a pessoa não crê em nada, né? Mas a maneira de pensar, as filosofias, as religiões. Existem tantas religiões hoje no nosso mundo, né, que muitas vezes a pessoa se confunde. Mas todas as religiões dizem que são certas, todas as religiões dizem que levam a Deus, todas as religiões apresentam ideias, filosofias diferentes, e todas dizem que são certas, são corretas. Bom, a respeito disso, né, eu disse também em vídeos anteriores porque eu creio no Deus da Bíblia e porque nós podemos crer no Deus da Bíblia. Eu mostrei ali 3 razões, você pode ir no canal, assistir o vídeo novamente, que ali eu explico que o próprio Deus, o Criador, quando nós escolhemos nos aproximar dele, ele se revela a nós. Então a grande diferença é essa. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, quando você quer conhecer a verdade, quando você aceita, né, escolhe conhecer a Deus conforme o caminho que ele estabeleceu, que é Jesus Cristo, a fé em Jesus, ele se revela a nós. Então, a religião é pura e simplesmente, né, hoje que existem, são várias filosofias, várias teses, vários ensinamentos, várias doutrinas. A religião, ela não é um meio que nos conduz a Deus. Só pontuando aqui, né, a religião ela vem da palavra religio, que é uma palavra latina. Que aí nós fiz uma pesquisa, né, para trazer alguma coisinha rápida aqui para nós. Religio, ele pode ter 2 sentidos. Ele pode ter origem, que ainda os estudiosos da linguística, os eruditos aí, que estudam as línguas, ainda não chegaram a um consenso, mas a palavra religio
da onde origina religio latim, de onde origina a religião no português, ela pode ser da palavra latina religere, que seria reler, ou religare, que seria religar. Ou seja, eu crer em algo sobrenatural, eu simplesmente crer, né? Ter ideias, escolhas que eu faço. Eu acho que esse caminho conduz a Deus, não é por aqui que conduz a Deus. Ela não vai nos conduzir a Deus, na verdade. As religiões, elas não seria assim, mas as religiões, elas são, na verdade, né, uma maneira que o homem escolhe o que o homem, ele fabrica, vamos dizer assim, ele cria para tentar chegar a Deus. E não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que o único caminho que nos conduz a Deus não é a religião. Assim que eu disse que não são as boas obras, não são as boas ações pura e simplesmente, também não são as religiões. Tanto é que o cristianismo, né, ele é relacionado, né, se for ver em estatísticas, em tabelas de religiões, ele aparece lá como uma das religiões, entre tantas outras, né? Mas eu prefiro chamar o cristianismo não de religião, com todo o respeito, né, às outras filosofias, às outras teses. A Bíblia chama o cristianismo de o caminho. As próprias escrituras, eu examinei alguns textos, né? Eu posso citar aqui assim rapidamente, que já vamos encerrar para não prolongar muito o vídeo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 2, ali a doutrina cristã, o ensinamento que Jesus trouxe, ele é chamado de o caminho. Em outras passagens de Atos também, né? No capítulo 18, verso 25, no capítulo 19, versículo 23, e vários outros textos que ali a própria palavra de Deus, a própria Bíblia chama as doutrinas ou o ensinamento do cristianismo de o caminho, ou seja, ele não é uma religião, ele é a maneira, o modo que Deus estabeleceu para nós, para a humanidade, para o ser humano se reconciliar com ele. Então é a maneira, é o único caminho. Quando eu falei cristianismo, eu falo em Jesus Cristo, né? Então é esse paralelo, né? O cristianismo é o único caminho, sim, porque é o ensinamento, a doutrina, os ensinos de Jesus. Então a própria palavra de Deus, e eu gosto muito disso, de usar dessa forma, que o cristianismo não é simplesmente mais uma religião, mas ele é o caminho. Por quê? Porque ele nos traz, nos revela, nos mostra a pessoa de Jesus Cristo, que Deus preparou para ser o caminho que nos conduz ao Criador, que nos reconcilia com Ele. Amados, ficamos por aqui hoje, né? Vamos parar para não delongar muito mais esse vídeo. Se você ficou com dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, coloque nos comentários, mande no e-mail que está ali na descrição do vídeo, que nós, com muita satisfação, estaremos enviando uma resposta com total base na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Mais uma vez agradeço pela sua presença aqui nesses minutos que ficou juntamente comigo para refletir mais nesse tema das Escrituras. Deus te abençoe e continue iluminando o seu coração, sua mente, para que você possa entender mais e mais as verdades da Palavra de Deus. Um grande abraço para você que ficou comigo aqui nesses minutos. E não se esqueça, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.